Bahia. Pelo que eu tenho visto do Inter e pelo que eu vi do Bahia ontem, eu tô muito preocupado. Só preocupado? Apavorado. E vai ser um parto para o Internacional se classificar. E eu não sei se classifica. Tem algumas pessoas se abraçando em mim. Seja bem-vindo, Meneghetti, que o Inter vai ser eliminado. Que além do Bahia ser melhor que o Inter, o Bahia está jogando muito melhor que o Inter. Fala, nação tricolor. Tá chegando a hora do confronto decisivo entre Inter e Bahia pela Libertadores. E do lado de lá, o clima tá pesado. O Inter vem de um empate com o Sport Recife. O pior time do Brasileirão até aqui ainda não venceu ninguém e vive uma crise dentro de campo. Além de anteriormente ter levado uma sequência de goleadas pelo Campeonato Brasileiro, como Botafogo 4-0, Corinthians que meteu 4 e poderia ter sido 6. Enquanto isso, o Bahia, mesmo com a derrota pro Grêmio, fez uma partida muito sólida na Arena, foi muito melhor que o Grêmio, com domínio total da posse, mais chances criadas, e só perdeu por conta de um pênalti escandaloso. A sensação que fica é de que o Bahia chega mais organizado e mais confiante para esse jogo. Hoje, a gente vai ouvir o que a imprensa do Sul tá dizendo sobre esse confronto e entender como eles estão vendo o momento do Inter. E eles falaram sobre uma falha que o Inter tem que pode ser o caminho para o Bahia vencer a partida e se classificar. Vamos ver se eles estão confiantes ou se estão começando a sentir o peso da camisa tricolor chegando. Fogo Internacional ontem admitiu a possibilidade de fazer um fiasco novamente. E fez, tá? Porque é um fiasco empatar com esse time do Sport que todo mundo ganha lá no Recife. Assumiu essa condição, né? Ao contrário de outros. O Bahia, que o Inter vai pegar na quarta-feira, e o jogo é mais importante ainda, mais difícil ainda pro Bahia do que pro Internacional, o Bahia começou o jogo contra o Grêmio com o time titular e jogou as ganhas, Vera. Por que só nós temos que estabelecer todas as preservações? Faz 3 semanas, lá na Colômbia, que o senhor Andrés Nicolás D'Alessandro sentou a uma mesa e com 7 repórteres na frente, quando questionado, disse o seguinte: o Internacional tem entrado desligado em alguns jogos. Faz 3 semanas. De lá pra cá, o Inter entrou desligado em pelo menos mais 4, 5 partidas. Se o Internacional tem o diagnóstico, por que não conseguiu resolver até agora? Qual é o problema? Eu vou chamar de quê? Vou chamar de salto alto? Eu vou chamar de soberba? Eu vou chamar de acomodação? Ou eu vou chamar de bundamolismo? Rapaziada, dos últimos 10 jogos do Inter, em 5 jogos, eles levaram gols antes dos 10 minutos de jogo, contra o Nacional. Eles levaram 2 gols antes dos 10 minutos, inclusive. Tá aí uma das coisas que o Bahia tem que explorar para se classificar. O que estão pensando os jogadores do Internacional? Tem uma tese que circula no mercado, Meneghetti, que eu tô me esforçando muito para não acreditar. Tô me esforçando muito para não aderir a essa tese, de que o Internacional se preparou em 2025 para ganhar o Campeonato Gaúcho. Ia dar toda a força que tinha, ia esticar toda a corda que podia para ganhar o Campeonato Gaúcho e depois nada mais importa. É o que parece. De 1 mês e meio pra cá, desde que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, é o que parece. O Internacional desapareceu, repete os mesmos problemas, não tem soluções, não é mais um time de corda esticada. O time que se recusava a perder virou o time que se recusa a ganhar e eu realmente estou bastante preocupado. Na sequência, Meneghetti, nós vamos falar de algumas individualidades técnicas que merecem referências, mas eu estou muito preocupado. Quarta-feira contra o Bahia. Pelo que eu tenho visto do Inter e pelo que eu vi do Bahia ontem, eu tô muito preocupado. Só preocupado? Apavorado. Aí eu acho que tá. Apavorado. Rapaziada, eles vêm mal demais e aparentemente eles estão mal emocionalmente. Então se eles levam um gol já no começo, praticamente acaba o jogo. O que eu esperava do treinador? O Internacional tinha obrigação, com qualquer time que fosse, de ganhar esse jogo. Fomos incompetentes. A partir dele, a partir dos jogadores dentro de campo, da estratégia que o Inter montou, que eu discordei aqui na semana passada. Qual é a estratégia que eu defendia? Reservão contra o Maracanã. O Inter iria ganhar do Maracanã, fossem os pênaltis convertidos, por 6-0. Quem ganha por 6-0 com o time titular, poderia ganhar por 1-0 e tá bom, com os reservas. E com um time misto, um pouco mais fortalecido, só para confirmar os 3 pontos. O Bahia jogou com o time titular, com exceção do volante lá que tá suspenso no Campeonato Brasileiro, que agora volta, é força máxima contra o Grêmio. E merecia ter vencido o jogo, jogou muito mais e foi garfado pela arbitragem. E vai ser um parto para o Internacional se classificar. E eu não sei se classifica. E digo mais, neste momento, os titulares do Internacional jogam menos que o time do Bahia. E essa estratégia do Internacional de entregar vantagem no placar em 70% dos últimos 10 jogos, isso vai derrubar o Inter da
Libertadores. Se o Bahia sair ganhando o jogo fica a feição pro time do Rogério Ceni. O Bahia ontem contra o Grêmio ganhou, nós vamos falar em seguida, questão da arbitragem, os 3 pontos importantes pro Mano Menezes, mas o Bahia no primeiro tempo teve 4 oportunidades, o Grêmio teve 2 chutes de fora da área. O Bahia é muito melhor que o Grêmio e que o Internacional, pois esta campanha que o Inter tem, de aproveitamento ali 35, 36%, se ela não é suficiente para indignar o treinador, o Roger se conforma com essa campanha. Bom, aí tem algo errado, alguém vai ter que dizer para ele. Não sei se é o D'Alessandro, se é o Mazuco, se é o Bisol ou se é o presidente Marcelo. Porque não tá normal, o Baldasso, em 10 jogos ter apenas 2 vitórias. Rapaziada, o clima por lá tá terrível. Não pode acontecer pro Internacional, né? Que é a máxima que os jogadores já disseram em entrevistas, ela simplesmente não acontecer. E esse é o grande detalhe, né? O futebol, ele permite esse tipo de coisa. O Vitão disse, né? Esse time só joga quando quer. Quarta-feira é o famoso dia do quando quer. Mas pode terminar justamente a desculpa. É aí que tá. Primeiro ia ser contra o Atlético Nacional, depois dá problema. Não, mas é que agora tem o Nacional de Montevideo. Esse é o ponto. Agora depois, não, mas é que agora tem é sempre o agora. É que esse é o ponto. O Vitão já veio a público pra dizer isso. O Fernando também. O Fernando começou com isso. Ontem o Thiago Maia. Isso. Ontem o Thiago Maia. O Ronaldo volante já veio. Quer dizer, daqui a pouco o time inteiro tá dizendo nós temos que parar de fazer. Tá, e aí? É que vai ter um jogo. E aí? Pra contextualizar, rapaziada, os jogadores do Inter disseram que o Inter entra desligado nos jogos e que só começa a se ligar quando já é tarde demais, quando já levou um gol. Ter um jogo, eu até acho que será contra o Bahia, né? Eu tenho defendido essa tese há bastante tempo. Até agora já tem algumas pessoas se abraçando em mim. Seja bem-vindo, Meneghete, que o Inter vai ser eliminado, né? Na quarta-feira. Eu fui o primeiro a dizer que o Inter não passaria desse grupo. Não, tá bem, mas eu há muito tempo eu falava de Grenal Sul-Americana e eu tô sempre dizendo, vamos olhar o calendário da Sul-Americana. Mas tem um detalhe, é que assim, ó, quarta-feira, será que os jogadores vão, não é só querer jogar, eles vão querer, óbvio, isso aí não tem nenhuma dúvida. Bahia também quer. Mas aí que tá, será que vai funcionar? Mas o Bahia também quer, né? Não, é óbvio. Não, vamos lá. Mas é que o Baldasso, esse é o problema, né? Não. O Inter tá dizendo pra todo mundo publicamente que esse time só joga quando quer. Tá bem. Ele vai querer, mas vai conseguir? Não, aí é que tá a minha discordância do Meneghete. O Inter é melhor que o Bahia. Não, eu não acho. Não, o Inter é melhor que o Bahia. Ele está melhor ou ele é melhor? O Inter não, ele está pior. Porque ele não está melhor, Ele está pior. Em nenhum momento ele esteve melhor que o Bahia nessa competição. Gente, só um pouquinho. Eu só quero lembrar pra vocês que na quarta-feira nós vamos enfrentar um Bahia desesperado, com grande chance de ficar fora da Libertadores. Não, mas é que tu entende que as circunstâncias viraram na rodada passada, né? Que o Internacional só precisa de um empate, também quero deixar claro. E eu tô criticando o Inter. O Inter é melhor do que o Bahia. O Internacional tem bola pra ser muito melhor do que o Bahia. O Internacional arrebentou a sua corda, afrouxou a corda e tem sido tudo que a gente tá dizendo. Olha só que o Inter teve um jogo que o Inter efetivamente entrou com os dedos na tomada e foi lá e resolveu. E era um jogo dificílimo contra o Nacional. Mas o adversário era inferior. O Nacional de Montevideo joga menos que o Bahia. Tá tudo lindo, só que o Inter é melhor que o Bahia. Se o Internacional tiver com a corda esticada, com os dedos na tomada, o Inter ganha e ganha fácil do Bahia na quarta-feira. Jogo, na minha opinião, se esse jogo fosse no Maracanã, fosse em campo neutro, o Bahia seria favoritaço. Mas, gente, o que eu acho que pode ajudar o Inter é o Beira-Rio lotado, é o calor da torcida, pra esse time não entrar dormindo. Embora no Beira-Rio já tenha entrado dormindo. Agora tem um detalhe. A prevalecer o que vem acontecendo, que é o Inter tomar o gol antes, este mesmo público dá abafa no próprio Inter. Eu só queria discordar do Baldasso com um pouco mais de veemência pra dizer, na minha opinião, que além do Bahia ser melhor que o Inter, o Bahia está jogando muito melhor que o Inter. O exemplo... Sabe o que o Bahia fez com o Grêmio ontem, na minha opinião? Muito parecido com o Grenal aquele do Campeonato Gaúcho. Tá bem, o Bahia encaixotou o Grêmio. Então é isso, galera. Do lado do Inter, muita cobrança, desconfiança e pouca estabilidade. Do lado do Bahia, um time que vem se ajustando, que compete bem fora de casa e que, se repetir o que fez contra o Grêmio, mas dessa vez sendo mais efetivo, tem tudo para buscar essa classificação histórica. Até a imprensa gaúcha já tá praticamente entregando os panos, mas a pressão tá toda do lado deles. E o Tricolor tem a chance de mostrar que chegou para ficar entre os grandes da América. Se você curtiu esse formato, deixa o like, se inscreve no canal Bahia Prime e comenta aí, você acredita na classificação?